Quem nunca sentiu a falta de um vocalista que já partiu, que atire a primeira pedra? Em algum momento, com certeza você já se pegou pensando, como seria se aquele vocalista estivesse vivo hoje? Como seria sua obra? E suas opiniões referentes aos dias atuais? É bem comum muitas pessoas fazerem essa pergunta. A dor e a saudade de ídolos que criaram trabalhos atemporais sempre rodeia nossas mentes. Quantas vezes você já viu um show pela internet e pensou, poxa, queria tanto estar nesse show? Ou então, como eu queria que essa banda estivesse desse jeito novamente, e poder acompanhar tudo isso. Pois é um sentimento que sempre aparece. E na videozeira de hoje chega chegando, porque vamos ver vocalistas de estilos diferentes que, independente da época ou do estilo, ainda causam um grande sentimento de saudade com a pergunta, e se estivesse vivo hoje? Com cerca de 2 metros de altura e uma voz capaz de arrepiar até os pelos da nuca, assim foi Peter Steele, o garanhão com pinta de vampiro que trouxe características bem peculiares para a música. Admirado pelo seu jeito estranho e ao mesmo tempo sexy, para muitas garotas ele era a figura perfeita da cultura gótica em meados dos anos 90. Figura que posou peladão até para uma revista feminina, algo que deixou o vampirão puto depois, ao saber que a maioria do público da revista não eram realmente mulheres. O que desafiou até querer provar depois sua heterossexualidade. Mas entre olhares e desejos, Peter cativou mesmo foi com suas belíssimas canções ao lapidar o Type O Negative. Seu começo na música deu início muito antes, ainda nos anos 80 com a banda Carnivore, que serviu como uma grande escola. O álbum de estreia do Type O Negative foi lançado em 91 e trouxe muitas características da sua antiga banda, considerado por muitos até como uma continuação do antigo Carnivore, com canções cruas, agressivas e muito mais rápidas do que a sonoridade posterior do grupo, além, claro, dos vocais também agressivos. O salto gigante aconteceu mesmo com o terceiro disco de 93, o álbum que apresentou o Type O Negative para o mundo, e possivelmente o trabalho mais conhecido e divulgado, disco que trouxe a imagem vampiresca e gótica que usariam até o final da carreira. O maior destaque fica com o lendário hit Black Number One, a música que bombou o videoclipe na época ouro da MTV. Mas não estamos aqui para falar da história do Type O Negative, nem tampouco todos os álbuns, mas sim para relembrar a figura icônica que foi Peter Steele, o homem que tinha uma voz sedutora em baixo baritone e um humor negro pra lá de autodepreciativo. Seu humor era tão bizarro que a capa do segundo disco era nada mais nada menos que seu próprio brioco. Isso mesmo, a capa original era a foto do seu Gogas quase que piscando, capa que óbvio que foi censurada tempos depois. Mas tem um boato que nesse trabalho a gravadora deu dinheiro suficiente para Peter torrar toda a grana, com festinhas arregadas a arco e dorgas, além, claro, dos fetiches mais obscuros que você possa imaginar. Quando a banda assinou o contrato com a gravadora Roadrunner, o grandalhão assinou a papelada adivinha de que jeito? Bom, vou tentar explicar aqui de uma forma que não dê problema. Mas o grandalhão assinou o contrato misturando a tinta da caneta com seu Blood e leitinho. Isso mesmo? Consegue imaginar uma coisa dessa? Um cara de 2 metros de altura indo até o banheiro tirar Blood e leitinho para misturar na tinta da caneta? Pois é, esse era seu senso de humor nada comum. Mas entre todas as bizarrices, ele era um músico muito talentoso, além de um ótimo letrista.
tanto que chegou a escrever até uma letra para o segundo álbum da banda, Agnostic Front. O que tinha de tamanho, tinha de talento. Suas canções sempre retrataram muito bem temas como desilusões amorosas, além de problemas pessoais. Porém, seus problemas se agravaram em 2005, quando desenvolveu psicose induzida de tanto cheirar aquele bagulhinho. Bom, você sabe o que, né? Não posso ficar falando esses nomes. Sua paranoia foi tanta ao ponto de instalar até câmeras no chuveiro. Imagina só o quanto ele não sofreu com tudo isso. 5 anos depois de toda essa paranoia, no dia 14 de abril de 2010, os fãs do Type O Negative ficaram com o coração partido, ao saber que Peter havia partido aos 48 anos. Boatos circulam na internet que Peter se foi por conta de uso excessivo de drogas, já que teve uma insuficiência cardíaca. Pouco tempo antes de partir, ele estava trabalhando para escrever e gravar novas músicas. Peter foi o tipo de vocalista que a banda se foi junto com ele, rompendo todas as atividades. Muitos fãs se perguntam qual seria o destino do Type O Negative se ele estivesse vivo hoje, uma vez que antes de partir ele estava preparando novas canções. Essa é uma resposta que nunca saberemos, embora podemos imaginar, mas de uma coisa é certa, seu trabalho no Type O Negative permanece eternizado. Sem dúvida, o Children of Bodom fez história no death melódico. Alex Lifeson foi um músico e tanto, um baita compositor, guitarrista e vocalista. Tanto que foi amplamente aclamado por seu trabalho de guitarra, classificado como um dos 50 guitarristas mais rápidos do mundo e entrando para a lista dos maiores guitarristas de todos os tempos. A paixão pela música começou pequenino, aos 7 anos com o violino, e aos 11 com uma guitarra Tokai Stratocaster. Formou o Children of Bodom em 93, junto com o amigo batera Jaska, banda que consolidou seu nome no expoente do metal. O primeiro disco de 97 foi o trabalho que colocou a banda no mapa e considerado por muitos como um dos álbuns mais técnicos, provando que a Finlândia não é só mais um país conhecido por neve. A discografia do Children of Bodom é vasta de riffs rápidos, vocal rasgado e solos cheios de melodia, com destaque para os 5 primeiros discos. Every Time I Die era aquele tipo de clipe que baixávamos no tempo da net discada nos Kazaa, Limeware e Emule da vida, em uma era onde não existia essa facilidade de acesso a esses arquivos. O tipo de clipe que causava paixão à primeira vista, ainda mais com um guitarrista efervescente ecoando com uma combinação perfeita do ceifador correndo pela floresta. Fala sério, que clipe sensacional! Além de Lifeson ter começado muito cedo sua carreira, ele passou mais da metade da vida na estrada. Foi um músico que se dedicou de corpo e alma pelo que mais gostava. Em 2019, após 10 álbuns de estúdio, a banda realizou seu último show e depois encerrou as atividades devido à saída dos outros membros. Nesse tempo, rolou até uma treta referente aos direitos autorais do grupo. Por esse motivo, ele fundou em 2020 o Bodom After Midnight, que infelizmente não teve continuidade. No dia 29 de dezembro de 2020, Alex Lifeson se foi aos 41 anos. Tempos depois, sua ex-companheira revelou na internet a causa e, segundo ela, ao longo de sua vida ele teve várias complicações com a bebida.
Hoje, ela levanta uma causa em prol de lutar para ajudar pessoas que sofrem de alcoolismo. Infelizmente, Laiho se foi antes mesmo de lançar seu último trabalho, que foi lançado posteriormente pela gravadora. Tanto Children of Bodom quanto seu último projeto partiu junto com ele, algo que causa muita tristeza nos fãs que se perguntam qual seria o futuro do mais novo projeto, uma vez que ele era dono de um estilo próprio de tocar guitarra, misturando muita velocidade. E esse foi o fim de mais um brilhante músico que entrou para a história.